Nós vamos dar início agora, né, à mesa 1D, como a Júlia falou, estudos do discurso, semiótica e letramento do Epogeli. Então, bom, eu vou passando a palavra aqui para vocês. Cada apresentador tem 15 minutos de fala. Só lembrando, eu não sei muito bem como eu aviso vocês, se vocês gostariam de que eu avise quando faltar 5, por exemplo, eu posso interromper a fala, porque normalmente a pessoa não consegue ver no chat, né, quem está apresentando, então eu vou fazer uma breve intervenção, assim, falar 5 minutos no meio da fala de vocês, tá bom? Então, vamos fazer dessa forma e vamos deixar as perguntas e o debate para o final. A todos os participantes que quiserem já ir anotando as suas perguntas no chat, ou depois a gente faz uma conversa e quem for falar abre o seu microfone, a sua câmera, acho que fica legal. Então, eu passo a palavra, a primeira comunicação do dia, que é do Sandro Marques, doutorando do programa, e ele vai fazer a comunicação multimodal e o papel dos sentidos na cozinha. Bom, é isso. Boa fala, Sandro. Vou ligar aqui o cronômetro. Obrigado, Juliana. Vou aqui apresentar a minha... Só projetar aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Sim, tudo certo. Legal. Bom, eu sou doutorando da área de estudos linguísticos e literários em inglês e acho que tem um contexto interessante do título dessa comunicação que eu vou fazer, porque eu acabei de passar pela qualificação e a qualificação deu uma mexida na forma como eu estava concebendo as coisas, uma mexida positiva, né? Mas eu vou até contar um pouquinho para vocês a trajetória, de onde eu parti e onde é que eu tô agora. Acabei de fazer a qualificação há pouco mais de um mês, exatamente um mês, né? Bom, qual que é a ideia de comunicação multimodal, então, e papel dos sentidos nas cozinhas? Primeiro que o título original, a concepção original da minha pesquisa era o gesto culinário e seu papel na comunicação multimodal em cozinhas profissionais. Dentro das cozinhas, que é um universo com o qual eu convivo bastante, na formação dos cozinheiros sempre existe uma ênfase muito grande na qualidade do gesto, né? Um bom cozinheiro pode ser reconhecido pela precisão do seu gesto, das mais diversas técnicas que ele executa. E eu tinha uma intuição de que, para além da qualidade técnica do gesto, esse gesto tinha um papel exercido dentro da comunicação. A cozinha profissional é um ambiente com suas peculiaridades, né? Normalmente, as cozinhas são pequenas, tem 3, 4, 5 pessoas dentro do mesmo ambiente, uma produção, uma atividade que precisa desembocar num produto final com alguns parâmetros de tempo, qualidade e parâmetros estéticos que colocam uma pressão sobre essa produção, e por isso é um ambiente muito rico para se estudar a comunicação. Mas o meu ponto de partida era de querer olhar o gesto, né, dentro dessa perspectiva de comunicação multimodal, que eu já vou explicar no próximo slide. E aí o que aconteceu foi que, à medida em que eu fui analisando os dados, outros fenômenos emergiram, que é o momento em que eu estou agora. Então, só falando isso a título de introdução, porque até um mês atrás
o título provisório do meu trabalho é do gesto culinário e seu papel na comunicação multimodal. Estou fazendo essa comunicação para vocês de comunicação multimodal e o papel do sentido na cozinha, mas acho que tem ainda um percurso que eu vou percorrer até chegar no recorte do fenômeno que está em pleno curso agora. Bom, então, as perguntas iniciais de pesquisa que eu tinha eram essas. Em que medida o gesto culinário, muito além do seu papel técnico, também possui uma função comunicativa, que é essencial para a coordenação do trabalho entre os cozinheiros? Tem um outro fenômeno importante que, em qualquer equipe de trabalho, mas particularmente de uma cozinha, existe um uso de artefatos o tempo todo, seja faca, seja panela, pinça, qualquer outra coisa, e que também exerce algum tipo de mediação ali na comunicação. Então, eu tinha interesse de verificar o papel desses artefatos na comunicação. E, finalmente, tinha um dado que no início, essa talvez é a parte mais legal, spoiler aqui, né? É a coisa mais interessante que aconteceu, porque era uma intuição que virou uma pergunta de pesquisa, e agora eu descobri, de fato, o mecanismo com que isso aparece. E provavelmente nos próximos 2 anos é onde eu vou estar colocando o foco. Então, é essa a terceira pergunta. Considerando que a cozinha é um ambiente rico sensorialmente, como é que o input de sentidos não visuais, como identificação de aromas, temperaturas e texturas, influenciam a coordenação dos cozinheiros? Traduzindo isso em vocabulário não técnico, né? Os cozinheiros têm ali a pressão de preparar 2, 3, 4 pratos ao mesmo tempo. Para um comensal que está lá no salão, nem sabe a bagunça, né? A bagunça coordenada que está acontecendo dentro da cozinha. E existe muito pouca fala dentro da cozinha. Então, à medida em que eu fui fazendo os estágios de cozinha, eu fui notando que tinha uma enorme de uma coordenação para se produzir um produto final, sem que isso necessariamente dependesse de enunciação verbal, né? Então, isso leva para o ponto de partida teórico que eu trabalho, que é esse de uma presença muito forte do corpo dentro da comunicação. Estou partindo desse princípio de que comunicação humana envolve corpos em ação e é multimodal. Ou seja, tem voz, tem o rosto e todas as expressões que o rosto permite, tem o direcionamento do olhar, né, para onde eu olho, porque às vezes eu estou ouvindo uma coisa, mas estou olhando para outro lugar, isso na cozinha acontece muito. Todas as combinações de postura e posições entre cabeça, tronco e os outros membros, e todas as configurações de gesto, daquilo que a gente caracteriza como gesto no dia a dia. Isso tudo vem de 3 áreas de estudo, que são a análise de conversação de inspiração etnometodológica, que é um campo que se firma ali a partir da década de 60, estudando fala em interação, né? Então é um campo que evita abstrações, evita a fala descorporificada, mas sempre estuda a fala corporeada, é a fala em interação, à medida em que ela está ocorrendo, com todo o ambiente e os atores que a cercam. Junto com isso, tem todo um campo de estudos da gestualidade, como é que a gente cria, né, como é que a gente entende a sintaxe dos gestos e o papel que eles exercem na comunicação, e um terceiro campo que vem de estudos da conexão, que é da cognição, que é a cognição distribuída. Como é que eu entendo o suposto processamento que eu faço no meu cérebro, como é que ele se distribui com os artefatos que eu tenho à mão, tá? Eu quero pular esse ponto de partida teórico aqui, posso voltar a ele, porque de fato eu queria mostrar isso na prática para vocês, que eu acho que é mais coerente com essa linha de estudos, né? Qual foi a trajetória percorrida, então, em termos de pesquisa aqui? Eu fiz estágio em cozinhas profissionais por períodos de 15, 20 dias, 4 estágios, né, em cozinhas de restaurantes que a gente categoriza como restaurantes de fine dining, ou seja, são restaurantes que têm uma preocupação muito grande estética com o prato,
e fiz 2 rodadas de gravação de horas de trabalho na cozinha. Então, mostrando aqui para vocês, né, a questão da riqueza, da multimodalidade da cozinha. Vocês estão vendo que eu estou aqui no cantinho, né, vestido de cozinheiro. Eu tenho aqui, nesse espaço, que é um espaço bem pequeno, um subchefe, a Toninha, que é uma assistente de cozinha, o Gabriel, que é o responsável pela praça quente. Eu tenho aqui a bancada, que é onde acontece o empratamento, é aqui onde tudo termina. O tempo todo, o que acontece? Toninha, Gabriel e eu, nas vezes em que eu atuei também na cozinha, a gente está preparando coisas para que se finalize um prato nessa bancada. Isso significa que, em termos já de orientação corporal, né, você tem sempre, pelo menos o subchefe, com a maior parte do tempo, com orientação corporal para essa bancada, de costas, por exemplo, para o Gabriel, que é uma peça central da cozinha. O que já dá uma dimensão das questões que entram aí na comunicação. E aí é que é o ponto bacana, que é o fato de estarem de costas não significa que eles o tempo todo se comunicam com enunciação verbal. Pelo contrário, né, existem outros fenômenos acontecendo. E aí tem uma segunda área que é importante, que é a área das comandas, que é onde ficam pendurados os pedidos, e à medida em que a gente analisa as gravações, a gente vê o tempo todo eles se orientando para essa comanda, né, voltando para a comanda para lembrar a sequência de pratos ou que pratos devem ser executados. E aqui tem ainda uma questão da espacialidade. Então, um prato que vai terminar nessa bancada, ele sai do fogão, ele acaba indo para uma área de transferência que nem é uma área que foi feita para isso, mas que é o tempo todo usada como área de transferência, e depois vai para a bancada. Bom, quais foram os fenômenos, então, que surgiram na análise preliminar dos dados? Primeiro, essa coisa que é com muita pouca fala. É muito pouca fala que acontece na cozinha. Segundo, o uso da sensorialidade como elemento de comunicação. E o terceiro, essa coisa da orientação dos corpos e do olhar para os artefatos. As consequências que isso trouxe para os meus dados iniciais é que, assim, mais do que o gesto individual, que era meu ponto de partida, é o fenômeno de cooperação que deve ser investigado. E aí isso é uma coisa que eu estou aprofundando agora. Dentro desse fenômeno de cooperação, eu já mostrei aqui para vocês a questão das comandas, de como as pessoas se orientam para as comandas, mas eu queria mostrar o principal fenômeno, que é esse de uso da sensorialidade na tomada de turnos. Tomada de turnos é a sequência... 5 minutos, Sandro. Beleza. Obrigado. Tomada de turno, né, é a sequência pela qual a gente se organiza quando a gente está interagindo numa fala. Então, por exemplo, para me interromper e dizer 5 minutos, a Júlia esperou uma pequena pausa minha, né? Ela estava o tempo todo ali tentando se organizar para onde é que eu encaixo uma forma de eu tomar meu turno. E aí tem um elemento interessantíssimo que eu vou mostrar um exemplo para vocês, que é uma tomada de turno em que a resposta é dada por uma representação sensorial. Então, eu estou aqui no canto, tem pães, tem uns biscoitos salgados sendo assados aqui no forno. Particularmente nessa gravação o som está muito ruim, mas vocês vão ver que quando eu chegar mais ou menos aqui nessa posição, eu pergunto para a cozinheira, tá bom? O meu tá bom é para saber se o ponto do biscoito tá bom. E aí vocês vão ver como essa cozinheira vai responder. Eu vou mostrar o filme que é autoexplicativo. Tá bom? Ela pega o biscoito, toca e me entrega. Ó, vou mostrar de novo. Esse é um dos momentos mais explícitos que eu consegui captar. Enfim, tem mais um monte, mas esse é um dos mais explícitos em que a tomada de turno dela convencional seria responder, está bom, está no ponto, está assado, pode retirar. Mas vocês observam que o que ela faz é tocar o biscoito com a mão, que é uma demonstração pública de que ele está bom, mas que ela reconhece que está bom pelo tato.
E é por aí que a pesquisa está se encaminhando agora, de entender. Isso é uma fronteira bem nova em análise da conversação. Tem alguns estudos da Mondada, que é uma pesquisadora suíça, que ela estudou loja de queijo e como é que as pessoas se comunicam sobre o cheiro e textura dos queijos, né? Então tem muito pouca coisa nessa área, e é esse fenômeno que agora é central, que eu vou passar os 2 anos olhando, basicamente, como é que eu tomo o turno ou coopero comunicativamente para construir uma atividade, sem fala, mas usando os sentidos. Ou seja, é a multimodalidade na sua integralidade. É o corpo e os sentidos, que às vezes nem são aparentes. É isso. Sobrou 1 minuto, Juliana? Sobrou 1 minuto. Não, mas é isso. Exatamente. Eu acho que, enfim, a ideia era dar uma ideia, acho que deu para dar uma ideia. Bom, legal, Sandro. Muito obrigada. Muito interessante mesmo. Nunca tinha pensado, né? Nisso. Acho que uma surpresa assim para muita gente olhar para esse ambiente com esses olhos, né? Muito interessante. Bom, mas vamos deixar essa conversa para logo mais. Uhum. Eu passo agora a palavra para a segunda comunicante, que é a Bianca de Pádua, que vai falar sobre o ensino de língua inglesa e o papel da criticidade. Caminhos possíveis para transformações. Muito obrigada, Juliana. Vou compartilhar minha tela, então. Por favor, gente, me digam se vocês conseguem ver. Agora sim. Sim. Sim? Tá Sim. ótimo. Obrigada. Bom, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todas e a todos. É um prazer poder ouvir a apresentação dos colegas aqui hoje e também de poder compartilhar um pouquinho da minha pesquisa com vocês. O meu nome é Bianca Ferrari, eu sou orientanda de mestrado do professor Dr. Daniel Ferraz, e o título da minha apresentação, que é baseada na minha pesquisa até aqui, é, como a Juliana comentou, o ensino de língua inglesa e o papel da criticidade, caminhos possíveis para transformações. E eu gostaria de dizer também que, enquanto eu montava essa apresentação, eu percebi que eu poderia ter acrescentado mais um parênteses para formar transformações, formações e ações, o que eu acredito que conversa diretamente com o que eu tenho proposto para hoje, embora não seja muito prático na leitura, né, esse tanto de parênteses. Então, vamos lá. O que eu tenho planejado brevemente para hoje é um passeio por 3 tópicos principais. A diferenciação entre 2 pedagogias, a tecnicista e a crítica, pensando em suas bases epistemológicas e em seus efeitos enquanto formadoras de sujeitos. Em seguida, passar também pela base nacional comum curricular e traçar alguns paralelos entre as pedagogias mencionadas e o tipo de educação proposta pelas diretrizes da BNCC. Por fim, eu proponho que pensemos na educação linguística como um possível caminho para essas transformações pedagógicas e sociais. Para iniciarmos, então, a nossa conversa, eu julgo importantíssimo refletirmos por um instante, rapidamente, a respeito do momento em que vivemos para a educação. Primeiramente, ainda vivemos em uma época de defensores da tentativa de lei da escola sem partido, que defendia uma educação livre de ideologias e ainda previa alguns mandamentos para os professores em sala de aula, o que foi entendido também como uma lei da mordaça. Dentro deste projeto, há também o apagamento de certos corpos, como os negros, indígenas e da comunidade LGBTQIA+. Ou seja, um verdadeiro apagamento daquilo que nos faz humanos. E, além disso, tivemos um ministro da Educação quase inominável por conta das suas propostas à educação básica e superior, como, por exemplo, o próprio Projeto Futurice. Por fim, ainda temos alguns ataques institucionais, como cortes de verbas e repressões físicas e violentas à comunidade docente. É neste contexto que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é homologada em 2017 para o ensino fundamental e em 2018 para o ensino médio.
e eu peço que vocês mantenham essa contextualização do momento histórico em que essas ações estão tomando forma, porque eu vou voltar à BNCC um pouco mais adiante na apresentação. Partimos para uma breve discussão a respeito da pedagogia tecnicista, e baseio-me principalmente nos estudos de Saviani. A pedagogia tecnicista, como é posta por Saviani, pode ter a sua origem traçada para meados dos anos 60, que foi um momento de grandes transformações no modelo de trabalho, com movimentos como o Taylorismo, o Fordismo, e também na ciência com o behaviorismo. A pedagogia tecnicista, de acordo com Saviani, se apoiaria em alguns pressupostos, como a neutralidade, racionalidade, produtividade e eficiência, também em uma abordagem um tanto científica. Nessa perspectiva, a educação seria vista de maneira objetiva e operacional em busca da eficiência. A discussão a respeito do que seria ser eficiente, infelizmente, ficará para uma próxima apresentação, mas é principalmente através desses discursos e dessas bases epistemológicas, que são apresentadas como universais, únicas e completas em si mesmas, que diferentes tensões, questionamentos e embates surgem, inclusive e majoritariamente no âmbito educacional. Agora, para a pedagogia crítica, eu me baseio principalmente nas conceitualizações de Freire. Claro, né, não poderíamos deixar de falar de Freire. E o Freire vai entender e defender uma pedagogia que seja crítica no sentido de não ser mantenedora do status quo, mas sim como um meio de exposição das relações de poder, das desigualdades econômica, social e política, a fim de que busquemos transformações sociais e progressistas. É nesse sentido que autores como Montemor, Duboc e Ferraz, Pennycook, Canagaraja e Kumaravagivello encontram-se na defesa de uma educação crítica, em uma tentativa de investigação de como o conhecimento é produzido e legitimado nas escolas, além do confronto crítico como caminho para a criação e legitimação de outras formas até então subjugadas. Voltemos-nos então, agora, para a BNCC. E a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que a BNCC foi tida como uma resposta ao artigo 9, inciso 4º da LDB, a Lei de Diretrizes e Base, de 1996, que previa como dever da União estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. O meu questionamento aqui é de que maneira nós podemos assegurar esse objetivo de união, principalmente em um país tão grande, tão diverso e com tantas regiões diferentes. E, na verdade, nós não precisamos ir tão longe. Nós somos diversos dentro do nosso próprio bairro e até mesmo dentro da nossa própria casa. Como professoras e professores, de que maneiras podemos assegurar uma formação básica, que é direito de todos, com a mesma qualidade? E aqui não podemos ignorar de que maneira esses processos podem e vão impactar a educação. Quanto à crítica, ao conceito de crítica na BNCC, esse conceito aparece 4 vezes nas competências gerais, que são 10 e são delimitadas por esse documento. Então, nesses sentidos, a análise crítica, a forma crítica, consciência crítica e autocrítica parecem estar paralelamente às bases epistemológicas da pedagogia tecnicista, a serviço de uma agenda neoliberal, que parece buscar a compartimentalização do ensino, focada em fazeres considerados práticos, com o objetivo de aplicação do conhecimento. Ainda brevemente, eu gostaria de questionar a educação a serviço de uma agenda neoliberal, que busca, de novo, essa compartimentalização do ensino. Ainda sobre crítica, durante o meu período de observação em uma escola estadual, aqui na zona leste da cidade de São Paulo, partindo de uma pesquisa de metodologia qualitativa e interpretativista, de acordo com Creswell, eu pedi que alunas e alunos preenchessem um questionário escrito, que continha algumas perguntas a respeito de suas experiências com o ensino de língua inglesa, e, em um segundo momento, algumas perguntas conceituais a respeito da criticidade, ou de alguns momentos que eles consideravam ter liberdade para expor suas opiniões. Para a apresentação de hoje, eu selecionei algumas respostas à pergunta: ao ouvir ou dizer, fulano é uma pessoa crítica, o que você pensa?
E percebemos algumas tônicas, como, só sabe da vida dos outros, visão forte, gosta das coisas certas, uma pessoa com opinião, capacidade de questionar e analisar, e até mesmo uma pessoa chata. Acredito que, até mesmo por conta da formulação da pergunta que eu fiz, todas essas respostas são válidas e pertinentes para certos contextos. Agora, eu gostaria de falar brevemente sobre como eu estou entendendo crítica. E para isso, eu trago rapidamente as conceitualizações de Santos, que compreende os processos de globalização como fenômenos multifacetados, com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, religiosas e jurídicas, interligadas de modo complexo. Ainda segundo o autor, esses processos não são consensuais. A globalização, para Santos, é um campo de conflitos entre grupos sociais, estados e interesses hegemônicos de um lado, e grupos sociais, estados e interesses subalternos de outro lado. O autor, Sousa Santos, ainda defende uma transformação contra-hegemônica, que consistiria no multiculturalismo emancipatório e na construção democrática das regras de reconhecimento recíproco entre identidades e culturas distintas. É dentro desse movimento que, se antes os pensadores e teóricos buscavam respostas para questionamentos, hoje, mais do que nunca, essas respostas não são definidas. Isso, no entanto, não significa, e isso é importante dizer, que elas não existam. Pelo contrário, elas só não são mais monolíticas, como sustenta Santos. E há, portanto, uma mudança de paradigmas, não para a negação desses paradigmas, mas sim para um olhar diversificado a seu respeito. Vale a pena questionarmos mais uma vez, que tipos de preceitos estão por trás dessas escolhas? Ou que tipos de visões se tem a respeito do sujeito e dos alunos? E da própria sociedade em que estamos inseridos? Não só inseridos, mas como parte pulsante dessa sociedade. E sobre a própria conceitualização de crítica, Ferraz afirma que a crítica não se revela do nada. Ao contrário, a crítica está, sim, marcada por um contexto e um momento histórico e social. Ferraz também se baseia em Sousa Santos para afirmar que a crítica e o próprio sujeito devem reconhecer seus locais de enunciação. Então, Ferraz vai dividir a crítica em 3 esferas. Em primeiro lugar, a crítica como um processo de ruptura, no qual o sujeito percebe a quebra no seu modo de pensar. Em segundo lugar, a crítica como suspeita ou suspensão da realidade, que é um conceito que Montemor faz da sua leitura dos estudos de Ricoeur. E, finalmente, em terceiro lugar, a crítica como construção de sentidos, meaning-making mesmo, que seria um processo que o sujeito produz os seus próprios sentidos no encontro com um texto, com uma fala ou um filme. 5 minutos, Bianca. Estou terminando, obrigada, Juliana. É nesse sentido que é importante ressaltar essa mudança de paradigma posta por Santos e nas próprias definições de Ferraz, e me baseando também em Montemor, eu entendo que, ao estudarmos a língua, nós estamos, de fato, estudando a sociedade e a própria construção de sociedade. Em relação à base, essa visão mostra-se presente ao propor que o próprio ensino de inglês sirva para que se compreenda o poder histórico construído em torno da língua e de que maneira a realidade imediata de cada aluna e de cada aluno é afetada. Por fim, então, já caminhando para o final, eu gostaria de passar brevemente para algumas questões da educação linguística. E como nós discutimos há pouco, de acordo com Santos, a verdade não existiria mais em uma forma absoluta, pura ou singular. A verdade seria plural, com várias verdades a partir de diversos referenciais. Nesse sentido, eu me baseio em Jordão, que chama a nossa atenção para as implicações de nossas práticas como educadoras e educadores. Na perspectiva da educação linguística, Jordão afirma que as nossas tomadas de decisões em sala de aula impactam o nosso modo de ser no mundo e também o de nossas alunas e alunos. Ou seja, nós encaramos aqui um círculo de impacto extremamente poderoso na formação do sujeito e do âmbito social. E ainda de acordo com Jordão, a partir do pressuposto de que os sentidos são construídos e que nós somos capazes de construí-los, significa fomentar a nossa agência no mundo e a de outros também, que merecem o seu lugar de significação. Jorge entende, e eu também, baseado em seus estudos, que o movimento da educação linguística crítica para o ensino de língua estrangeira, particularmente para o ensino de língua inglesa,
passa pelo ensino culturalmente relevante, pela visibilização, valorização de identidades, de classe, gênero, orientação sexual, geracional e dentre outras, e pela racialização da educação. Nizam afirma que a educação teria compromisso com as comunidades marginalizadas de trazer os seus conhecimentos e produções para dentro da sala de aula, a fim de que sejam observados, discutidos, e que a diferença entre esses conceitos sejam discutidos para que haja possibilidade de transformação. E, por fim, Ferraz defende que educar em uma língua estrangeira significaria revisitar esse ensinar, pensar os novos papéis que o ensino de língua estrangeira ou de língua inglesa tem nesses novos contextos, além de pensar em repertórios necessários para novos desenhos de currículo e de práticas pedagógicas, pensar na transdisciplinaridade e, por fim, fomentar a produção de conhecimentos e da criticidade. E agora sim, encerrando a minha apresentação, eu busquei demonstrar a educação linguística como um caminho possível para a fomentação da criticidade, da agência por parte de alunas e alunos, e, por fim, da modificação da própria realidade. E aqui seguem as referências bibliográficas que eu utilizei para essa apresentação. Deixa eu seguir só mais um. Quer dizer, né, foram mais do que um. Eu gostaria de agradecer, então, e eu coloco meu e-mail à disposição para podermos continuar essa discussão, que eu tenho certeza que não termina por aqui, e agradeço novamente cada colega e cada participante que esteve aqui presente no online. Obrigada, gente. Muito bem, muito obrigada, Bianca. Eu nem preciso ficar parando, vocês estão milimétricos ali no tempo. Meus parabéns pela comunicação, também muito boa e muito interessante ter esse ponto, né, de crítica do nosso sistema, tal como anda se apresentando. Bom, agora vamos passar, então, para a terceira e última comunicação. Acho que tem um monte de gente já querendo falar um monte de coisa ali, para a gente... Antes disso, a terceira da Carolina Chiovato, doutoranda do programa, e que vai falar sobre a construção narrativa do crime de bruxaria, estudo do panfleto A Most Wicked Work of a Richard Witch. Bom, já é o título que ela vai falar melhor do que do panfleto de 1592. É com você, Carol. Obrigada. Só um segundo, a Bianca ainda está apresentando o... Enquanto ela tira e eu... Desculpa, Carol. Imagina. Esse já tinha o obrigado, aí apareceu esse, eu não sabia se era seu, né? Não, então... Desculpa, acho que agora vai. Agora vai. Então, eu sou doutoranda, né, aí do programa. A minha orientadora é a professora Elizabeth Harcourt Delatay, eu sou bolsista FAPESP. E o que eu vou apresentar hoje aqui, na verdade, assim, é um recorte muito milimétrico. Assim, ele é uma parte, né, uma parte do corpus de análise de uma sessão do capítulo 2, né, porque como as comunicações são 15 minutos, então o meu critério para escolher esse foi basicamente, era a menor análise que eu tinha na minha tese, então é isso que eu vou apresentar. Esse panfleto de 1592, ele... O que é um panfleto, né? Eram publicações baratas, pensando que o acesso ao livro era bastante caro nessa época. Mesmo os panfletos não eram exatamente os mais baratos, mas eles são constituídos de forma a ser um material mais barato, mais acessível. Eles têm um cunho geralmente sensacionalista, eles têm nomes, assim, que visam ser chamativos, porque existe um combate, né, de quem que vai vender. E eles tinham essa função de noticiar, de gerar debates, às vezes uma pessoa respondia a outra, e essa é a função do panfleto, que mais tarde foi substituída pelo jornal, e hoje em dia eu acho que as redes sociais também têm um certo viés, assim, dessa maneira. E, dentre esses panfletos, né, a história sobre bruxas e feitiços, relatos sobre prisões, interrogatórios e julgamentos de suspeitos de bruxaria, e ocasionais debates acerca da possibilidade da existência, né, das bruxas. Nem sempre os feitos da bruxa são o tema principal, mesmo nos panfletos sobre bruxaria.
Alguns discutem a teoria da bruxa e a teoria da bruxaria e usam o caso noticiado nos panfletos como defesa de seu ponto de vista. Às vezes, o depoimento de testemunhas fica mais em evidência do que o da ré ou do réu de bruxaria, de modo que sua voz só nos chega através de muitos intermediários, né? Os panfletos, às vezes, contam sobre julgamentos. Então, o que é essa narratividade? É de alguém que estava presente, às vezes não teve nem acesso aos autos do processo. Então, assim, é sempre... A voz da bruxa, ela é sempre muito filtrada por muitas camadas. Então, o que é esse panfleto? Os títulos dos panfletos, como eu falei, eles tendem a ser mais chamativos, né? Você percebe que eu pus uma reticências aí no fim do título, é porque geralmente tudo é o título. A most wicked work of a wretched witch, the like whereof none can record these many years in England. Então, assim, há muitos anos na Inglaterra não se vê algo do tipo. E daí ele é um panfleto de 1592, como eu já tinha falado, e tem esse título bastante aliterativo que se presta a facilitar a memorização de uma população pouco letrada, razão pela qual, talvez, atualmente esse recurso seja mais recorrente em narrativas e rimas recreativas infantis. É o tipo de coisa que se encontra, por exemplo, nas obras de Terry Pratchett, da série Discworld, que é uma obra infantil-juvenil, geralmente troçando dessa utilização aliterativa no passado. A hiperadjetivação pleonástica, que é um traço desse tipo de escrita, é uma constante também no texto, como já podemos depreender da composição do título e veremos em outros exemplos. A ilustração do frontispício, que deve estar aparecendo aí para vocês, apresenta um traço de vestimenta e acessório quase teatral, com um rosto envelhecido e impossível de interpretar como feminino, ou masculino, aliás. O cetro de uma efígie feminina transmite uma ideia de poder, mas não do tipo oficial e bem aceito, especialmente se contrastado com os pés descalços, um sinal de pobreza, incivilidade ou ambos. Também, como outros panfletos, o frontispício dá referência sobre a vítima, incluindo local e datas, a fim de estabelecer uma confiabilidade do relato. A palavra truth, verdade, aparece não por acaso junto a todas essas informações verificáveis. Então, ele dá a paróquia, ele dá o nome do cara, da vítima, né, Richard Budd, que ele é servant do mestre, não sei o quê, aí ele vai dando todo o endereço, perto de onde, etc. O verso do frontispício traz um hexásticon, isto é, um texto de 6 linhas versificadas como abertura, logo seguida de um versículo de Levítico sobre bruxaria. Antes de começar, eu queria atentar essas margens do panfleto, eu não sei se vocês conseguem perceber elas, eles têm anotações na margem que geralmente quando eles citarem fulano disse tal coisa na Bíblia, eles vão pôr exatamente o capítulo e o livro, o capítulo e o versículo, ou então eles vão resumir o conteúdo de determinado parágrafo, se for um parágrafo grande. Às vezes eles fazem comentários, que eu vou apontar um mais para frente, comentários a respeito do que eles estão falando, como se fosse quase uma nota de rodapé, assim. Então, tais versos, especialmente por sua intensa literação e simplicidade das rimas, no esquema AB, ABCC, seriam algo fácil de se memorizar. Seu interesse é muito mais geral do que específico. O panfleto, conforme o título, fala de uma bruxa e uma vítima específicas, mas o enunciador optou pelo plural witches, que conseguem fazer feitiços, né? Daí, né, como deve dar para ver aí, a expressão they may achieve. A ênfase no embate entre Deus e o diabo também está presente, bem como uma implícita afirmação de que a justiça secular é a responsável por executar o trabalho de Deus. E daí a gente tem uma parte aqui, a justiça secular seria a justiça civil, né, das pessoas, não é uma justiça eclesiástica. E daí tem essa expressão, God weeds them out, né? Os termos escolhidos para compor o poema, mais do que apenas criarem um efeito sonoro, evocam o campo semântico da praga, da doença, do contágio. Então, você tem weed out, que é extirpar, mas no sentido de arrancar ervas daninhas. Lurk, que é espreitar, como predadores ou ameaças ocultas sobre as quais não se tem conhecimento. Hatch, que é fazer eclodir, chocar, associando o fresh amps, que está aqui
no último verso, associando esses fresh imps a vermes. O plural para witches, somado a essa ideia de peste que se espalha, traz uma noção de coletividade que bebe no imaginário então crescente da Assembleia de Bruxas, apesar de um panfleto não aludir a nada parecido. Então, essa grande ameaça presente, mais à espreita, parece superior à relatada no texto, de modo que a narrativa trazida pelo panfleto se mostra como um exemplo e não um caso isolado. Só vou chamar a atenção para a fonte gótica do panfleto, que é um inferno de ler isso, desculpa o meu latim. Então, a citação bíblica posterior ao poema não é aquela mais comum para discutir a bruxaria. Normalmente, eles partem sempre de Êxodo, capítulo 22, versículo 18, que é Thou shalt not suffer a witch to live. Mas é a seguinte, cito, If they turn after such as work with spirits and after soothsayers, to go a-whoring after them, then will I set my face against the person and will cut him off from among his people. E aí, agora a gente vê aqui esse him e his, né, deixando bem claro que essa pessoa que está envolvida é um homem. Então, embora não se mencionem bruxas, a referência é inegável no contexto, através de working with spirits and soothsayers, que algumas traduções e versões atualizadas resumem a necromantes, explicitando a bruxaria inserida nessa versão. O termo whoring, às vezes traduzido como fornicando, às vezes como prostituindo-se, guarda essa acepção de entrega ao oculto, disforizada na crítica intrínseca à sexualidade transgressora associada ao termo. Whore, enquanto verbo, pode significar tanto o ato de prostituir-se, quanto de esbanjar dinheiro com prostitutas. Portanto, serve aos dois sexos, e também tinha acepção figurada de buscar ou ir atrás, justamente por causa de um versículo no Êxodo. A escolha dessa citação é complementar ao poema, de forma a condenar tanto as bruxas quanto quem se envolve com elas. E daí a gente vê que a bruxa geralmente é um her, e a pessoa que se envolve com a bruxa geralmente é um him. Claro que isso não é sempre, mas é geralmente. O parágrafo introdutório do texto, propriamente dito, refere-se à vida humana como uma grande provação, utilizando-se de motivos bélicos para aludir a eterna disputa do bem contra o mal. Cito, então aqui. We live in a perpetual warfare and most dangerous and deadly combat. Ainda não fica explícito tratar-se de uma batalha entre o divino e o satânico, nesse começo de texto, apesar de ser dedudível por conta do contexto geral do panfleto. A suposição inicial logo se confirma nas linhas seguintes sobre a maldade do diabo e sua incansável vontade de fazer o mal e arruinar as chances de salvação das almas humanas durante toda a primeira página do texto e boa parte da segunda. Esse é um panfleto de 6 páginas, tá? O relato principal começa sob o ponto de vista da vítima, Richard Budd, especificando data e local e mencionando seu patrão, um cavalheiro, também nomeado, tendo seu endereço fornecido. O protagonista da história é estabelecido pelas boas referências, o que se repete em outros panfletos do gênero. Após a introdução moralizante e professoral, o texto torna-se bastante narrativo. Burt entrou no celeiro de seu patrão, acompanhado de um machinho inglês, que é um cão de grande porte, bem encorpado, e viu uma lebre que se sobressaltou à sua entrada. Apesar de atiçar o mastim contra ela, do Burt atiçar o mastim contra ela, o cachorro não só se recusou a avançar, como se acovardou e começou a correr em torno do homem, ganindo penosamente, ele descreve, cito, como se dissesse que tal caça não era para eles. As narrativas panfletárias são construídas de modo a tentar evitar ao máximo a interpretação por oposição. Portanto, nesse começo, lê-se a primeira evidência contra ela. Isso é muito importante, a construção do crime de bruxaria se dá pela narratividade. Então, as evidências são pela ordem narrativa e se cria um efeito de causa e consequência em relação à ordem das ações. Não seria visto como algo comum um cachorro grande temer uma lebre, muito menos acovardar-se, ele usa faint no inglês, diante dela. A reação canina é associada ao medo. Não bastasse a composição de cena do relato, ainda há uma interpretação muito subjetiva da atitude do mastim em, cito, como se dissesse que tal caça não era para eles. Há um alerta de perigo no próprio comportamento descrito do cachorro, mas também na leitura que se faz desse comportamento.
A lebre escapa, logo sendo seguida por Bert, que a vê entrar na casa de Mother Atkins, que é aí a nossa bruxa. Alguém, cito, que desde antes sabia ser uma bruxa notória. Portanto, ele se persignou e, sem esquecer do nome de Deus, disse ousadamente: "Vá-te, bruxa." Assim, quero destacar o padrão da fama. Fim da citação. Aqui eu quero destacar o padrão da fama da ré precedendo o caso contra ela. Isso é muito reiterado nos panfletos, e não só nos panfletos, como em autos de processo de bruxa. Você vê que o Bert não a supunha bruxa, mas sabia tratar-se de uma bruxa notória, né, a Notorious Witch. Esse dado é apresentado como fato e não está aberto a debates. Ele ousadamente, né, boldly, dirige-se a ela. Ousadia esta que constitui parte de sua construção no papel temático de herói a ser vitimizado por um poder diabólico. Isso se confirma logo adiante quando o narrador se refere a ele como, cito, "Poor Richard Burt", a um só tempo anunciando seu papel de vítima e pondo-se ao seu lado, ao nomear o que houve com ele como uma futura tragédia, ou future tragedy. Se o narrador estivesse ao lado da bruxa, Burt não seria tratado com comiseração no discurso e nem sofreria uma tragédia. Sua fala para ela não teria sido ousada, mas despropositada ou covarde. Essas escolhas vocabulares visam a demonstrar o poder de alguém que, de outro modo, só poderia ser tida por indefesa, dada a sua idade avançada e estado de mendicância, que é o caso da Mother Atkins, né? O relato prossegue, cito: "Ocorreu que dito Richard Burt, um mês depois, encontrando-a perto do celeiro de seu patrão e saudando-a, ela, como uma mulher perversa, uma vespa perigosa, uma bruxa pestilenta, inflamada pelo ódio ao vê-lo, abaixou a cabeça e não se dignou a falar." Então, há uma nota na margem ao lado desse trecho, comentando, cito: "Unspeakable is the malice of a wicked woman." Note-se que esse trecho vem logo depois do anúncio da futura tragédia de Richard Burt. Ou seja, a narração prepara o enunciatário para simpatizar com Burt e esperar coisas ruins de Atkins. Muito embora uma senhora recusar-se a falar com alguém que a chamou de bruxa pudesse ser interpretado como uma reação natural se houvesse predisposição nesse sentido. Burt, segundo o relato, saudou-a, cito, né, "giving her the time of the day", como se não a houvesse esconjurado um mês antes, o que parece incongruente, mas bem poderia soar normal num contexto em que vizinhos viviam em meio a desentendimentos e intrigas gerados exatamente por sua proximidade e interdependência. A nota generalista sobre a malícia indizível da mulher má, e eu vou falar bem isso, a generalista, malícia indizível da mulher má, tem a função de enquadrá-la num perfil já bem estabelecido, assim como os pares de adjetivos iniciados em P e substantivos iniciados em W, né? Porque daí no inglês você tem like a perverse woman, like a perilous wasp, like a pestiferous witch. Então, reiterando com ênfase semântica e formal quais os comportamentos esperados desse tipo de gente. Se por um lado o enunciador aparenta ter cuidado de compará-la a essas coisas em vez de taxar assim, né, por causa do uso desse like comparativo, por outro lado não tem escrúpulos em asseverar que a razão dela não ter respondido a Burt era estar inflamada de ódio ao vê-lo, né, incensed with hate at the sight of him. Algo que ele não teria como afirmar, a não ser que ele fosse um narrador onisciente de uma obra de ficção. A perversidade feminina, bastante reiterada na passagem em destaque, é associada outra vez à ideia de pestilência, tanto pelos termos quanto pela imagem da vespa. Assim, cria-se um paralelismo e uma gradação, né? Então, você tem mulher, woman, vespa, wasp, bruxa, witch. E bem como uma relação implícita entre maldade, perigo e peste, né? Que daí vem perverse, perilous, pestiferous. Note-se, portanto, que a fama anterior de Atkins, a fama de bruxa, somada à valoração disfórica atribuída às suas ações e reações e ao encadeamento dos fatos observáveis, constituirão as provas, né, bem entre aspas, necessárias para seu enquadramento na figura da bruxa enquanto uma ameaça oculta no seio da comunidade. Os fatos em si, destaque-se, são temperados pelo narrador com esse tipo de comentários, sem a menor pretensão de neutralidade do enunciado. No dia seguinte, a extrema perversa atitude de Atkins de não cumprimentar Burt de volta,
uma quarta-feira, dia 8 de março, daí você vê que ele dá os fatos, assim, para garantir a veracidade do relato. O Burt voltou ao celeiro do patrão e, cito, porque não ficava se arrastando para lá e para cá para escapar do trabalho, carregava o jantar consigo. A construção de Burt enquanto personagem dá-se sempre numa esfera positiva que, por contraste, tornará Atkins cada vez mais monstruosa. Informa-se que ele trabalhou duramente até meio-dia, né, laboring hard, quando parou para comer, tomado pela fome e seguindo o costume, né, e daí a expressão que ele usa é hunger, assailing and custom prevailing. A refeição, no entanto, foi interrompida por um, cito, gato preto monstruoso, monstrous black cat, que começou a remexer a palha e formar com ela um montinho. Então, é um comportamento anômalo para um gato. Carol. No susto, o Burt se levantou e ouviu uma voz mandando-o sair. Ele perguntou para onde deveria ir, ao que o espírito, e não há qualquer ressalva do narrador em atribuir a origem da voz a um espírito, respondeu, cito, saia e deixe para trás sua comida e também sua faca. Ainda segurando sua torta de maçã, o coitado, e daí o narrador trata ele mesmo como coitado, ele usa a expressão poor simplicity, foi à porta do celeiro, cito, onde, de repente, ele foi alçado ao ar e levado, sobrevoando vários campos. Segue-se toda uma descrição do cenário, explicando que Burt não pediu ajuda a ninguém por causa da violência com a qual era arrastado de um canto a outro, efeito explicitamente nomeado de tortura. Ele visita as redondezas antes de ir parar num lugar cheio de fogo, onde ouvia lamúrias e choro, muito barulhento e fétido, além de escaldante. É uma espécie de limbo, e o panfleto nomeia esse lugar assim, ou inferno, né? Essa imagética toda a gente associa mais ao inferno. Nesse lugar, ele constata não haver trabalho para ele, renovando sua imagem de homem trabalhador e honesto. Estou falando com vocês, você não está respondendo. Ué? Oi, Carol. É que a gente já passou do tempo. Se você puder concluir, por favor. A gente está tentando avisar aqui pelo chat e pelo... Ouviu, né? Está ouvindo? Tudo bem. Obrigada. Desculpa, gente. Meu marido estava assistindo a apresentação, ele veio me avisar. O áudio estava pulando muitas coisas no chat. Desculpa, eu estava só concluindo e eu ia dizer, mas isso eu posso falar depois. Toda análise conclui para a forma como compõe o herói versus a figura do vilão. Obrigada, Carol. Desculpa interromper. Não, desculpa. Eu que peço desculpas. Muito legal, muito interessante também. A gente foi, né, da cozinha para a sala de aula, agora para o mundo das bruxas. É legal porque a gente tem bastante assunto, imagino que pelos comentários aqui, todo mundo falando muito bem de todas as apresentações, né? E que de fato foram. Então, bom, está aberto o debate. Quem quiser fazer alguma pergunta, o Sandro, Bianca já abriu a câmera, o Sandro também, se quiser. E quem quiser pode abrir o microfone, eu acho, né? A gente consegue se organizar assim, não precisa fazer tudo reportado pelo chat. Então... Posso fazer uma pergunta, então? Sim, Júlia, por favor. Obrigada pelas apresentações, realmente muito interessantes, bem diversas, também tópicos, temas bem interessantes. Eu tenho uma pergunta para a Carol. Eu queria saber se você falou que essa era uma parte da sua pesquisa, né? Se as outras, se além desse panfleto, você analisa outros panfletos também, como que você recompôs o objeto? Tá, o que eu estudo é a construção discursiva da figura da bruxa enquanto estereótipo do feminino transgressor.
Então, eu parto de obras, e eu pego uma época em que o estereótipo está cristalizado, que é ali o início da Idade Moderna na Inglaterra, e na verdade, na Grã-Bretanha, e eu pego essas obras do século XVI, e depois eu vou jogar isso e projetar como esses estereótipos são ressignificados e relidos na contemporaneidade. Então, eu fiz análise de 4 panfletos mais importantes, eu gostaria de incluir mais, se der tempo, eu vou conseguir, se Deus quiser, se o diabo quiser, eu vou conseguir incluir mais. Mas eu analiso um tratado, que é o Demonology, do King James, é o rei que sucedeu a rainha Elizabeth. Ele é o único monarca que fez um tratado de demonologia. Eu analiso também um tratado chamado The Discovery of Witchcraft, que antecede esse do King James, que é um tratado que nega a existência de bruxaria e diz que as pessoas que acreditam em bruxas são infiéis, elas não são boas cristãs e etc. Então é um contraste bem legal, porque esse tratado, enquanto ele nega o que está sendo dito sobre as bruxas, ele vai mostrando o estereótipo. Então é bastante rico. Isso é a minha parte de não ficção do trabalho. Eu também pego ficção. Então, eu vou trabalhar lá com Shakespeare em Macbeth. Eu vou trabalhar... E é sempre a imagem da bruxa no feminino. Eu sei que existiram bruxos, mas o número deles é muito menor. Eu queria ter incluído autos de processo, mas aí não ia rolar, porque uma que a leitura é muito dificultosa e outra que ele constrói narrativamente o crime da bruxaria exatamente no mesmo procedimento do panfleto. Só que daí meu corpus ia ficar gigantesco, então eu peguei só o panfleto porque ele tem essa mescla de ficção e não ficção, né? E uma pergunta, você conhece, eu li esse romance recentemente, da Jeanette Winterson, que chama The Daylight Gate. Ela pega justamente ela ficcionaliza um documento histórico, um processo, um auto, né, desse julgamento de bruxas. E, se eu não me engano, também esse tratado do King James. A Jeanette Winterson é uma escritora contemporânea e tem... The Daylight Witch? Não, The Daylight Gate. Ah, Gate, desculpa. Nossa, minha mente está setada, ela só ouve Witch. Não, porque realmente eu acho que tem super a ver com o seu trabalho. Legal. É uma adaptação dessa história, né? E aí é como se mostrasse, assim, basicamente a protagonista é uma bruxa, mas ela é uma bruxa de uma classe mais alta, que consegue enriquecer, e basicamente é ela tentando fugir, e a perseguição aos católicos, né? Porque eu acho que as duas coisas misturam muito também, né? A perseguição aos católicos... Sim, na Inglaterra, sim. E a questão da bruxaria, né? Sim. Ah, bacana. Obrigada pela pergunta, Júlia. Bom, agora é a Cecília que quer fazer uma pergunta, está dizendo que levantou a mão aqui. Pode ir, Cecília. Oi, boa tarde, pessoal. Eu queria fazer, na verdade, não é nenhuma pergunta para a Bianca, Bi, queria dividir com você. Desculpa, tá dividido por temas ou a gente já pode... É só para a Carol primeiro e depois eu posso seguir para a Bianca? Para todos. Bi, na sua perspectiva de crítica, né, como que você vê o espaço da crítica nesse momento que a gente vive de, inclusive, negação da crítica? Eu pergunto isso porque, às vezes eu acho que a crítica é o caminho, mas se nesse momento que a gente vive, a crítica é uma barreira, acho que a gente tem que repensar um próprio espaço da crítica nesse Brasil de 2020, para a gente conseguir seguindo crítico, mas num contexto de pessoas acríticas, talvez. Ai, obrigada, Cissa, pela pergunta. E difícil, assim, eu estou tentando juntar, ligar os pontos, porque quando a gente olha pro que estamos vivendo, então, esse negacionismo, por exemplo, pegar a coisa de hoje, vacina. Não, porque a vacina não funciona, e tem a teoria da conspiração, e a vacina chinesa é comunista, e se tomar, né, viraremos todos comunistas porque veio da China. E
É engraçado porque quando a gente tem oportunidade de conversar, não só nos posts de redes sociais, né, que o pessoal compartilha bastante, mas quando você tem a oportunidade de conversar diretamente com a pessoa que defende isso, ela toma essa posição de crítica. Então, ela se enxerga, né, dentro daqueles conceitos de crítica. Então, eu acho que o seu comentário faz total sentido, porque talvez a gente tenha que dar uma parada e reavaliar o que está em jogo dentro do espectro da crítica. Porque, por exemplo, a Terra redonda ou a Terra plana, eu não sei se a gente poderia abrir espaço para crítica. Falar, ai, não, eu acho que a Terra é plana, e é o que eu acho, e se você acha outra coisa, tudo bem. Eu acho que essa linha tênue entre o que é passível de crítica e o que não é muito perigosa, porque senão eu vou relacionar agora com o trabalho da Carol. Então, o que foge do meu, a gente vai apontar o dedo, vai colocar na fogueira e vai chamar de bruxaria. Então, não sei. Estou levantando outros questionamentos. Não sei se respondi, Cissa. Mas acho muito perigoso e delicado, principalmente no momento que a gente está vivendo. Mais alguém? Sandro, seu microfone está desligado. É que eu não entendo disso, Bianca, do ponto de vista teórico, né? Então vou fazer talvez uma afirmação mais leiga aqui, mas existe uma diferença entre crítica num sentido de fundamentar, de argumentar, de ter evidências, do que essas críticas rasas que são mais dogma do que uma opinião fundamentada, né? Tem uma diferença aí, não tem? Tem, e concordo, Sandro, mas aí isso me lembra, por exemplo, quando a gente parte para um outro aspecto teórico de epistemologias do Sul, ou de decolonialidade, porque a gente pode olhar, por exemplo, para conhecimentos indígenas, ou a própria medicina ayurvédica da Índia, né, que tem milhares de anos de tradição, e partindo de um centro, vou colocar aqui o científico europeu, né, que a gente tem métodos científicos para, vou colocar aqui entre aspas, com ressalva, o comprovar, né, o cientificamente comprovado. Mas quando a gente faz isso, eu acho que a gente pode deixar o outro lado invisível, essas outras cosmologias. Entendi. Né, o meu é ciência, o meu é verdadeiro, é único, e todo o resto é perfumaria, ou é bruxaria, ou é outra coisa, né? Então, de verdade, assim, eu entendo que esse nosso debate talvez não chegue numa resposta, porque o que é passível, até que ponto, ou as verdades, né? Igual você falou, tem coisa que tá comprovada, a Terra é redonda. Não tem muito como fugir daí. Mas quando a gente olha para conhecimentos talvez socialmente construídos, será que agora eu estou chegando num caminho? E aí a gente tem que voltar, não sei. Será? Legal, gostei da sua réplica. Posso fazer uma observação? Assim, eu fiquei pensando, não sei também se eu estou no... Bianca, você pretende fazer algum estudo de caso, assim, não sei, alguma escola que desenvolva isso? Que, eu trabalho numa escola bilíngue que tem justamente esse ponto de vista da criticidade, e o que eu entendo, né, não é a Terra é redonda ou deixa de ser redonda, mas por via da língua, por exemplo, quando eles vão estudar no começo da aviação, e aí você tem na aula de português toda uma narrativa contada de que quem inventou o avião foi o Santos Dumont. Se você vai ler essa história em inglês, né, são conhecimentos socialmente históricos partilhados via língua, né? Em inglês são quem que é mesmo, os irmãos, não sei o que lá, Wright, enfim. Outra pessoa que inventou o avião. Então... não sei, você tem pretende fazer uma...
Então, é muito legal esse exemplo, Juliana, que você deu, porque a gente vê como são duas verdades que coexistem, né? Porque para a gente, quem inventou foi o Santos Dumont. E aí, se você vai conversar com um americano, não, por exemplo, eu aprendi, a gente vai buscar fatos e fotos para tentar basear historicamente quem foi o primeiro a conseguir fazer o avião, nesse caso. Agora, pensando na pergunta do estudo, eu iniciei o mestrado no ano passado, e ano passado eu tive uma experiência numa escola regular, numa escola estadual, aqui na Zona Leste. E aí o que eu tinha em mente era fazer um acompanhamento, tomar nota, fazer os questionários com os alunos, e no começo desse ano, fazer uma roda de conversa com os alunos a respeito desses conceitos. Assim, como você entende o papel da língua na construção de sentidos? Tem espaço para isso na aula? Não? Como você sente? E aí veio a pandemia no início do ano, e eu tive que dar uma pausa para esse projeto. Mas eu penso assim para o doutorado, não só falando de criticidade, mas pensando numa decolonialidade de conhecimentos, desses outros conhecimentos, né? Outras formas de ser, de agir no mundo, não só a nossa ocidentalizada. E se você trabalha numa escola bilíngue ou internacional, acho que tem bastante disso, né? São fotos e repetições também, né? De culturas com diferenciações. Eu acho que ter espaço para isso na escola também é o nosso papel como professoras, né? Não sei se respondi, Juliana, divaguei muito. Respondi. Imagina, é ótimo, Bianca. Acho que é por aí mesmo, né? Enfim. Mais alguém? Deixa eu ver se tem alguma mãozinha levantada aqui, esse negócio da mãozinha. Eu posso fazer uma pergunta Eu queria fazer uma pergunta para o Sandro e para a Bianca também, mas a Bianca não pensando na pergunta dela, porque eu não estou familiarizada com esse estudo do ensino, né? Eu queria, na verdade, é uma pergunta bem básica, assim, talvez até metodológica. Esse questionário que você fez com esses alunos, essa questão de crítica, me chamou muito a atenção a maneira que eles percebem o que significa crítica, né? E eu queria saber se você poderia falar um pouco do que continha nesse questionário, e também se você associa essa maneira que eles veem essa ideia de crítica no próprio ensino, a própria forma pedagógica do ensino de língua, né? Porque eu tenho a impressão, assim, aí é uma impressão achismo, assim, porque eu já fui professora de inglês também, que existe uma forma muito técnica de se ensinar língua hoje em dia, e no Brasil também tem muito essa questão da gramática, né? A língua ela é ensinada pela gramática, e ela não é ensinada pela leitura, pela escrita, pela discussão. Aí eu não sei se tem uma relação uma coisa com a outra. E eu também tenho uma pergunta para o Sandro. Eu fiquei interessada nos restaurantes que você fez sua pesquisa, acho que pode chamar de uma pesquisa de campo, né? Pesquisa de campo. Eu queria, pelo que eu entendi, você tá analisando nesses restaurantes do Brasil mesmo, né? Eles falam português, né? E eu queria saber se tem alguma relação, se você faz alguma relação com a língua inglesa em si, se tem algum estudo, se você pretende fazer um estudo comparativo. E Bianca quer responder pela sequência? Eu ia perguntar se você quiser já falar, porque falei tanto, aí a gente equilibra um pouco. A minha resposta é bem simples. Sim, os restaurantes são todos aqui na cidade de São Paulo, então todo mundo fala português, mas o viés metodológico que eu tenho, ele independe um pouco do idioma, né? Não tem uma conexão direta com o ser inglês, porque o fenômeno de verdade é fala em interação, então poderia ser qualquer idioma.
Acho que eu pensei também, né, Sandro, como o seu trabalho tem a proposta de multimodal e a questão do corpo também, né, acho que vai além. Vai da além, língua. exato, Ah, legal. Júlia, posso te pedir, por favor, para repetir uns pontos principais da pergunta? Você perguntou sobre os questionários, né, a estrutura dos questionários e a questão da estrutura do ensino na escola. Do ensino de língua, no caso, não só língua estrangeira, mas também do português, né, vem desse viés normativo da gramática, né, que isso sempre é muito presente, né? É muito presente, isso tem uma relação justamente com o entendimento dele de crítica, se você associa as duas coisas. Uhum. Tá, tomei nota, então. Sobre os questionários, foi um questionário bem simples, eu fiz numa folha sulfite frente e verso. Na parte da frente eram questões um pouco mais pessoais a respeito da experiência deles com o ensino de inglês. Então, idade, série, nome. Perguntei a pergunta, né, clássica, você gosta de inglês? Você gosta de estudar inglês? Por quê? E o que você gosta? Gosta de ouvir música? Tinha as opções para eles completarem nesse sentido. E aí, na parte de trás, já vinham algumas questões mais conceituais. Então, tinha aquela questão que eu trouxe na apresentação quando você diz fulano é crítico, o que você entende? Ou o que você entende por senso crítico? E é muito interessante porque vários questionários voltaram com não sei. E eu deixei, porque eles vieram perguntar para mim, não sei colocar. Eu falei, tudo bem, escreve não sei. Porque a minha ideia era, num segundo momento, ter essa roda de conversa para que a gente abrisse e discutisse esses conceitos. E uma pergunta também, 2 perguntas finais eram, você julga que durante as suas aulas você tem espaço para dar a sua opinião? E aí a outra pergunta era, você lembra de algum momento da aula que vocês discutiram algum tópico diferente, né? Coloquei diferente, mas que fugisse só da estrutura da língua, seja de relação, política, qualquer um desses assuntos. E a maioria voltava como não, assim, não lembro, não, acho que não, ou nas aulas a gente aprende inglês, como se a gente fosse discutir alguma coisa fora disso, a gente não estuda inglês, né? Coisas contrapostas. E a respeito da estrutura, né, das aulas de língua, eu acho que você tem toda a razão, porque, infelizmente, é o que a gente... Quer dizer, eu vou colocar infelizmente, porque o que eu acredito que a educação poderia fazer, né, de tentar dar espaço para a diferença, para a criticidade, tentar trazer os alunos mais como agentes, até no próprio processo de ensino, né, não só a gente falando, mas que eles tomassem um pouco as rédeas nesse caminho, esse ensino estrutural não permite isso, né? Então, eu coloco infelizmente, porque acho que são pessoas, nós como professores, estamos criando alunos dentro desse formato. Acho que as visões que a gente tem de educação vão permitir algumas atitudes e vão proibir outras. E eu lembro de um texto do Maciel, que ele diz, por exemplo, numa aula de inglês, eles estavam aprendendo a escrever uma complaint, né, uma carta, letter of complaint, que é básico, né, assim, quando a gente faz curso de inglês, é uma das coisas, quer dizer, quando foi a última vez que qualquer um de nós escreveu uma carta? Eu só escrevi na escola, né? Só que aí o Maciel traz isso no sentido de agência, porque pensando no Brasil, eu sei que eu estou falando muito, gente, vou fechar já. Pensando em um país que viveu anos de ditadura, o posicionamento de poder reclamar e de ter essa ação, e não, tem um problema, vou ficar aqui na minha, não posso falar nada, também pode ser vista como uma mudança social. Então, acho que eu enxergo um pouco o ensino de língua assim, acho que a gente não precisa parar a aula e falar, vamos falar sobre política, ou agora vamos falar sobre a questão de gênero. Com atividades em momentos, a gente pode fomentar isso em cada aluno, às vezes com resistência, e eu acho que faz parte também do embate crítico,
mas pelo menos presente, né? E acho que respondi, Júlia, não sei se tem... Não, muito obrigada. Não, isso é muito, muito pertinente, assim. Eles eram de ensino fundamental que você falou, né? Foi, eu trabalhei com o 6º ano e eu comecei com o 9º, mas aí no meio eu tive uma professora que pediu para eu parar de observar, porque ela achou que eu estava atrapalhando a aula dela. E isso também entrou já no meu relatório. Eu vejo como isso aparece na universidade, né? Eu tenho uma experiência de ensino de língua inglesa numa universidade pública e numa universidade privada. E é impressionante isso, assim, eles realmente, quando eles vêm para o ensino, para a aula de língua, eles estão meio que condicionados, assim, o professor ensina o que tem que fazer, que nem a Janana falou, um sistema. É no imaginário, né, professor de inglês. Ele já vem com uma concepção do que é que o professor tem que ensinar. E como eu venho da literatura, eu dava muita literatura para eles em sala de aula, literatura, assim, contos curtos para discutir, e aí trabalhava gramática, assim, uma coisa assim, e eu via que isso incomodava muito, muito, alguns, não todos, muitos gostavam muito, mas, assim, muitos, assim, alguns não tanto, porque achavam que aquilo não tinha nada a ver. E eu achei um livro desses de cursos de inglês, eu nem lembro o nome dele mais, faz tempo que eu não mexo com ele, mas que ele trazia textos justamente falando dessas questões assim mais sociais, políticas, e que não era tanto esse foco assim, vamos escrever uma carta, letter of complaint, ou então como que você escreve uma carta, uma carta formal. E eu achei isso interessante, assim, e aí essa questão, assim, deles não saberem que é crítica, deles acharem que eles nem podem fazer uma crítica em sala de aula, né? Eles não sabem nem que essa questão do questionamento também dentro de sala de aula realmente é interessante, assim. Muito bem. Só uma coisa, a Fátima está com a mãozinha levantada. Fátima, você quer fazer uma pergunta? Sim. Por favor. Boa tarde a todos. Muito obrigada por essa linda apresentação de cada um de vocês. E, Carol, Bianca, se vocês permitirem, eu queria alinhavar essa pesquisa de vocês e direcionar a pergunta para você, Sandro. Fantástico, fascinante a sua pesquisa. Então, a gente está trazendo essa questão da crítica, da verdade, pós-verdade, mais ou menos foi esse o meu pensar do lado de cá. E eu queria saber, na sua percepção, nessa pesquisa que você teve dentro da cozinha, o sensorial sendo prevalente em relação à fala, né? Em que sentido a fala é demonizada na cozinha e há bruxaria na cozinha? Não há bruxaria na cozinha. Ó, vamos lá. Tem muitos estudos, né? A questão do papel da mulher na cozinha, em sociologia, tem muitos estudos, um tema bastante estudado e uma questão bastante presente, né? Nas questões de assédio, de relação de capacidade, etc. Esse é um tema muito forte na cozinha. Nos estágios que eu fiz, não estava lá para observar isso, mas a cozinha em que eu fiquei mais tempo não tinha esse tipo de questão. Quer dizer, tenho sensibilidade suficiente para perceber, não estava acontecendo isso, né? A primeira parte da sua pergunta, Fátima, desculpa, eu perdi. Se há demonização da fala, né? Já que o sensorial prevalece. Não é que a demonização, ela é desnecessária, né? Essa é a questão. Eu acho que se
eu pudesse avançar 2 anos e talvez a minha descoberta, né, tendo terminado de analisar os dados e talvez fazendo mais alguns estágios, a questão é que ela não é necessária. Eu tenho a impressão que a conclusão, uma das conclusões possíveis, plausíveis do que eu estou vendo, é que ela é desnecessária, porque existem outros modais de comunicação que preenchem o espaço dela. Inclusive, ela é bem-vinda, quer dizer, é muito curioso, porque há momentos em que, em vez de usar a fala para coordenação de atividades, que é uma tarefa muito complexa e muito importante, a fala é usada para suavizar o momento, para entrar com uma piada ou para entrar com uma demonstração afetiva pelo companheiro no auge de uma situação em que está acontecendo muita coisa para que se complete a atividade. Muito obrigada, e eu vou trazer tudo isso para a minha experiência como professora de inglês, penso, né, em trazer todas essas ideias para a discussão, foi fantástico, parabéns para vocês 3, obrigada. Obrigado. Obrigada. Muito bem, não vejo... Obrigada, Fá. Desculpa, Juliana, vou agradecer também o elogio da Fátima. Vou fazer uma observação para o Sandro, assim, que eu fiquei pensando enquanto ele estava falando, é uma vagueza da minha cabeça, estou me coçando aqui para pegar o livro, mas não longe. Tem um livro do Flusser, do Willem Flusser, que ele diz assim, né, que a língua é uma ameba no oceano. É mais ou menos essa a imagem, não sei, tudo que a gente sabe, né, ele tá no resto do oceano tentando mapear ali essas comunicações todas extralinguísticas. É uma epígrafe para você. Tá certo. Obrigado. Bom, alguém mais gostaria de dizer alguma coisa? Acho que a gente já está se encaminhando aqui para o final, né? Juliana, desculpa, acho que o David está com a mão levantada, ou é a Fátima? É a Fátima, acho. Então já deve ter ido, né? Sim. A mãozinha abaixou aqui. Bom, mais alguém? Acho que não, é difícil, né? Que não vejo mãozinhas. Bom, gente, então vamos encerrar. Muito obrigada aos 3 participantes, ótimas comunicações, conversas e todo um universo que a gente passeou aqui, até a Fátima conseguiu amarrar os 3 no final. Excelente discussão, todo mundo aqui parabenizando, vocês acompanham no chat. Então, é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Boa sorte na continuação das pesquisas de vocês. Boa. Obrigada. Obrigada, Juliana. Obrigada, Júlia. Obrigada a vocês, gente. Foi ótimo. Obrigada mesmo pelas apresentações. Obrigada, Juliana, pela moderação, pela mediação também. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.